tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo Alves com vocês mais uma vez para a nossa aula de arte. E lembrando aí que a gente está vendo nesse período aí que começou, de setembro, a arte no Brasil nos anos de 1960 e 1970, toda essa coisa da vivência e como a arte se desenvolveu no nosso país, considerando também a situação política, econômica, social. E hoje a gente vai trazer um movimento conhecido como tropicalismo, mais referencial à questão musical. Então hoje, o tropicalismo na música. Vamos começar então? Escolher aqui logo meu lápis. No roteiro da nossa aula aqui, a aula é sobre o tropicalismo na música, é o objeto do conhecimento. E o objetivo nosso é aquele que está nos acompanhando de um tempo para cá, compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70, e no finalzinho a gente tem uma resolução de questão para fazer. Então vamos lá, o que é o tropicalismo? Se a gente fala de tropical, a gente já entende aí o país, o nosso Brasil, porque nós somos conhecidos como um país tropical. Todo mundo se identifica dessa forma, porque nós temos características de um país que está entre os trópicos, geograficamente falando, e a temperatura do país, o nosso clima, a maneira do nosso povo viver nessas regiões é que dá toda essa característica de país chamado tropical. Agora, o que tem a ver isso com o movimento tropicalista ou tropicalismo? O tropicalismo, também chamado de Tropicália, foi um movimento cultural brasileiro e por isso, brasileiro, tem essa denominação de tropicalismo, por causa do nosso país, sendo como um país tropical, concentrado entre os anos de 68 e 69. Então, um movimento cultural que aconteceu aí nesse meio tempo, entre 68 e 69. Que marcou profundamente diversas formas de expressão artística, como a música, o teatro, o cinema, a poesia e também as artes plásticas. Hoje a gente vai focar no tropicalismo na música. Apesar das perseguições políticas e censuras promovidas pelo Estado na época, a gente já viu isso em uma aula, o movimento da Tropicália não deixou de fazer debates políticos importantes e produzir leituras críticas sobre as realidades brasileiras por meio de suas múltiplas formas de expressão. E por isso mesmo, por causa dessa característica, foi um movimento artístico que ficou ali sobre o cuidado do olhar dos censores durante a ditadura, certo? Para ver se eles não iam ficar fazendo bagunça demais. Vamos ao contexto histórico. Em pleno contexto de Guerra Fria, e quando a gente fala de Guerra Fria, a gente fala entre duas grandes potências na época, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que viviam uma guerra não declarada exatamente, ou seja, não houve troca de tiro entre ninguém, mas havia uma guerra cultural, certo? E ideológica, por isso que a gente chama de Guerra Fria. Bom, com as crescentes ameaças de armas de destruição em massa, tensões militares, conflitos armados, entre outros, um crescente espírito de contestação surgiu por meio de diferentes modos de expressão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ideias como progresso, desenvolvimento, racionalidade, entre outras relacionadas à modernidade, passam a ser fortemente questionadas diante os resultados traumáticos dos conflitos que marcaram a primeira metade do século XX. Além das experiências totalitaristas, sobretudo o nazifascismo, ou seja, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, todo esse processo histórico levou a uma expressividade artística, musical, social, de pensamento e comportamental no mundo inteiro, com forte representatividade na Europa e de lá, e Estados Unidos, e de lá vai se
vai influenciando outras partes do mundo. O Brasil não ficou fora dessa influência. Aqui do lado na figura a gente tem o grupo Os Mutantes, que foram um dos principais grupos musicais do movimento da Tropicália, a gente vai falar mais deles. Bom, assim, na filosofia, autores como Frantz Fanon, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Herbert Marcuse, Guy Debord, entre outros, vão ganhar centralidade no debate político, com suas fortes críticas ao processo civilizatório, à modernidade, ao progresso, à sociedade do consumo, às instituições, etc. Então eles vão criticar todo esse processo, cujo nossa civilização atual, nossa geração, é fruto desse processo. Que talvez, se não tivesse sido repensado e criticado nessa época, não tivesse criado os modos de pensar que a gente tem hoje também. Okay? Então, eles passaram a ser objetos de intensos debates, né? Essa questão do processo civilizatório, modernidade, o progresso, sociedade do consumo, principalmente sociedade do consumo, passaram a ser objetos de intensos debates intelectuais em diversas partes do mundo. E quando a gente fala debate, a gente fala de conversa sobre ideias para chegar num denominador comum. Isso é que é debate. Quando a gente fala de discussão, é outra história. Discussão geralmente é mais voltado para defender apenas uma parte. Quando você debate, você tira, né, você abre a guarda das suas opiniões, não é abandonar as opiniões, você abre a guarda para ficar aberto a ouvir quem está falando com você, para fazer daquilo que o outro está dizendo, certo? A alicerce também para, muitas vezes, enriquecer o que você já pensa. Ou o contrário, você conseguir fazer com que a outra pessoa passe a olhar melhor aquilo que você defende. Então, é uma troca de ideias. Debate, diferente de discussão, diferente de imposição também. No país que a gente... No Brasil, na época que se vivia a ditadura militar, debate não era uma coisa muito bem aceita, porque tudo era muito imposto, certo? Aí essa questão do debate ficava em torno dos intelectuais e dos artistas, em tudo quanto que era parte do mundo. Aqui tem uma galerinha própria do tropicalismo, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e a irmã do Caetano. Gente do céu, tem hora que eu esqueço o nome do povo. Eu lembro já o nome dela, aí eu volto. Nas artes vão florescer movimentos em diferentes lugares. Maria Bethânia, lembrei. É porque dá um delé na minha cabeça. Maria Bethânia, irmã do Caetano. Bom, nas artes floresciam movimentos em diferentes lugares do mundo, cujo principal objetivo concentra-se na observação política, no debate estético, ora em sua dimensão pura, ora em seus aspectos também políticos, além de um forte espírito de contestação dos próprios pressupostos modernos. É aquela coisa da sociedade se transformando a partir das ideias novas de contestação da geração que está tomando conta da situação, que é sempre essa geração mais nova, entre os 20 e os 35 anos. É a geração que está mandando no pedaço, que está fazendo as transformações, certo? Hoje em dia, essa geração está cada vez mais nova, entre os 15 e os 30, mais ou menos, certo? É a geração que já começa a se mexer, debater e procurar criar transformações. Claro que as novas tecnologias e o aumento do acesso à informação e à produção de imagem e vídeo, certo? Vai trazer um alcance maior para haver mais expressão de opinião. Aí cada vez mais gente mais nova está produzindo material com a sua expressividade, colocando sua opinião lá. Mas naquela época isso ainda era muito restrito à questão dos artistas e dos intelectuais. Mesmo assim, esses pressupostos modernos de formação da sociedade, né, estavam sob constante crítica. Porque a gente tem que ver que na década de 60, né, o pensamento
clássico de construção de toda a sociedade, né, família, instituições, etc., política, economia, ainda eram muito arraigados, muito presos a ideias vitorianas, né, do século XVIII, início do século XIX. Então, a sociedade estava vendo que as mudanças eram necessárias porque a própria sociedade havia mudado, as relações de trabalho, as relações humanas, as relações de lazer, inclusive, o próprio desenvolvimento de controles de natalidade, como a pílula anticoncepcional, e o maior espaço que as mulheres começaram a ter dentro de discussões como essas, como controle do próprio corpo, entre outras coisas, tudo foi mudando essa noção de família tradicional que a gente tinha desde o século XIX, século XVIII, XIX, até meados do século XX. Então foi uma discussão muito intensa que foi transformando a sociedade, e a arte estava disposta a fazer parte sempre disso. Para os jovens, qual é o braço artístico que atinge mais rapidamente os jovens? Geralmente a música. Então, as bandas musicais que estavam aparecendo, elas tinham um apelo mais rápido e maior para a juventude. Então, era uma válvula de escape para esse tipo de debate, de discussão e de crítica muito mais rápida, certo? Que atingia muito mais rapidamente a juventude. Dessa forma, estávamos diante, continuando aqui o texto, dessa forma estávamos diante de novos paradigmas que precisavam ser formulados. Um desses paradigmas era a questão da formação da família. Bom, esses impulsos traduziram-se tanto em movimentos políticos, como também em movimentos artísticos mais pontuais. São exemplos desse tipo de iniciativa, respectivamente, o Maio de 68 na França, a Primavera de Praga na então Tchecoslováquia, os movimentos de independência na África, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague na França, aí traduz-se isso por a nova onda, o cinema novo e o cinema marginal no Brasil. Cinema novo, ele vem muito dessa influência da Nouvelle Vague francesa. O cinema marginal, né, no Brasil, além da própria Tropicália, como um movimento na música. Bom, está já como um movimento mais amplo, abarcando diferentes tipos de expressões artísticas. Na lateral, a gente tem aqui uma foto, uma imagem, do maio de 68, na França, né, onde estudantes, pensadores, intelectuais e alguns políticos foram às ruas para defender alguns pensamentos. E nessa linha de união, né, aqui na foto, nessa faixa, a gente vê escrito em francês, né, étudiants, enseignants, travailleurs, tous unis. Estudantes, professores, né, que eles chamam lá de ensinadores, e trabalhadores, todos unidos. E isso era uma ideia que reforçava muito a luta ideológica contra esses movimentos que eu falei lá atrás, de nazismo e de fascismo, que são movimentos totalitários, certo? Unir a sociedade em torno de um bem comum. Isso era uma das coisas que estavam sendo muito discutidas naquela época e acabou levando a novas produções artísticas que iam nesse viés político-social. Bom, todo esse espírito difusor de ideias e inovações artísticas foi acompanhado por repressões políticas e quadros autoritários em diversos países. Então, o pessoal estava pensando, estava falando, estava debatendo, estava indo para a rua, mas eles não estavam exatamente fazendo isso sem que outros estivessem percebendo. Então, alguns governos tiveram uma reação mais autoritária, né, com repressões políticas, como foi o caso do Brasil. Em 1964, aqui houve o golpe militar no país,
que no final da década endureceu ainda mais a tentativa de controle sobre o que podia ou não ser dito e publicado em território nacional. Então, a gente tem a data de 64 como o golpe militar, e em 1968, como já foi falado numa aula, né, acontece, né, o AI-5, o Ato Institucional número 5, que enrijece ainda mais e persegue pensadores, políticos e artistas no país sobre essa questão desse livre pensar, certo? Da livre expressão da opinião sobre a reconstrução da estrutura. Então, o que a gente percebe é que essas repressões políticas vêm para manter o que vai se chamar de família tradicional, aquela do século XVIII, XIX, que já vai ser contestada pela própria maneira de consumir as coisas nesses países a partir da década de 60, 70. O progresso e a exploração do trabalho, certo? Então, eles vêm para são mantenedores de um pensamento que vai fazer com que essas inovações não ganhem espaço, certo? Aí, aqui no Brasil, vai de 68 a 85 essa manutenção. Mesmo assim, a sociedade não deixa de ir adiante, de se mostrar mudada. Ok? Bom, assim, artistas e militantes tiveram que driblar essa censura. Nesse sentido, o artifício da alegoria foi uma das ferramentas mais importantes e inventivas, da qual o próprio tropicalismo lançou mão como forma de comportar suas visões críticas sobre a realidade política e social do Brasil, além de ter sido uma forma de contornar o aparelho da censura. Aí vem música de todo jeito, banda de todo jeito. Quando eu digo de todo jeito, no sentido de quantidade, certo? De todas as maneiras, procurando fazer uma declaração explícita sobre essas ideias, de forma que os censores não percebessem muito. Então, o artifício da alegoria, você falar de uma coisa citando outra. Então, o que a gente tem? A gente vai ter um tipo de música que vai ser projetado, pensado, para pessoas que sejam capazes de ler essas entrelinhas, né, de entender a mensagem subliminar. Quais são essas pessoas? Essas pessoas vão ser as que estão nas universidades, ok? Ou nos cursos que a gente chama hoje de ensino médio, certo? Mas são pessoas que vão estar informadas e que vão ter bastante leitura. Então a gente vai entender aí que esses movimentos tropicalista e os outros movimentos da arte moderna no Brasil nas décadas de 60 e 70, sob a égide, né, sob a batuta do regime militar, vão ser expressividades que não vão atingir o público não letrado, não com a mesma intensidade que atingiu o público letrado. Ok? Aí você para e pensa um pouco, peraí, se o nosso país tivesse já, naquela época, um índice de educação exemplar, onde não houvessem analfabetos, por exemplo, então o movimento do golpe de 64 talvez não tivesse ocorrido, ou se ocorrido não tivesse durado tanto. Estão entendendo? Então é isso, é a questão da educação. Então, a quem interessa que um povo de um país, de uma região, não tenha acesso à educação? Ou que continue com grandes números de analfabetismo, ou de escola sucateada, essas coisas todas, que a gente vê muito por aí. A quem interessa? Esse tipo de pergunta também era feita por essas pessoas aqui, né, nesse artifício da alegoria. Aí músicas como do Chico Buarque, né, que vai usar esse bordão, amanhã vai ser outro dia. É um aviso para quem estava no poder, mandando e desmandando. Amanhã vai ser outro dia. Se não for amanhã, é no outro. E assim foi indo, a sociedade continuou se movimentando, a arte dando suporte para essa movimentação, questionando,
levando a galera para pensar, até quando em 85 a coisa, né, atingiu o ponto que atingiu. Mas, vamos aqui, dentro de todos esse contexto, eita que eu estou com a boca cheia de S, dentro de todo esse contexto pós-guerra, com o desenvolvimento da indústria cultural e a introdução cada vez mais acelerada dos televisores domésticos e do rádio, ampliando o consumo de massa, o tropicalismo destaca-se como um marco na história da arte no Brasil. Trazendo tanto novas discussões políticas e estéticas, como também resgatando debates e abordagens artísticas que tiveram início lá na Semana de Arte Moderna de 22. E a gente viu, na Semana de Arte Moderna de 22, o que acontece? Há um primeiro estalo da sociedade brasileira para acordar, levantar e dizer, eita, o que a gente está fazendo não é nosso. O que a gente está fazendo desde 1500 é repetir o que a Europa traz para cá. E faz tempo que a gente não é mais europeu. Faz tempo que isso em 1922, esse pensamento. Faz tempo que a gente não é mais europeu. Faz tempo que a gente tem uma característica que é toda nossa. Nossa cultura já está pronta. Ela só precisa ser produzida e disseminada. Aí aparece a Semana de Arte Moderna de 22, que vai propor esse tipo de pensamento através das vanguardas artísticas que já estavam acontecendo na Europa, como o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e esses outros ismos que a gente já viu aí em bastantes aulas. Aí você tem toda essa proposta, mas você precisa também o quê? De um veículo para que essas propostas e esses pensamentos possam passar. No ano de 1922 também, o Brasil começa a ganhar as ondas do rádio. Foi a primeira vez em que o país presenciou a informação, a música, o entretenimento viajando pelas ondas do ar, chegando nas suas casas. Então, cantores, telenovelas, não, radionovelas, informação passou muito mais rápido para onde tinha rádio, né? A coisa foi crescendo devagarinho. A televisão também aparece a partir da década de 50, e isso tudo vai criar uma corrente de disseminação e de controle. É claro que quem estava no poder vai controlar os meios de comunicação. De um jeito ou de outro, vai controlar. Porque até então, até 22, só o jornal circulava pelo país, e aí para você saber ler, né, para poder ler o jornal. O rádio já fazia para você, já pulava essa etapa. Você, não tendo a habilidade da leitura, não sendo alfabetizado, mas você ouvia a notícia através do rádio. Então, cada vez mais o rádio se tornou popular e nunca deixou de ser. E outra coisa sobre esse pensamento da Semana de Arte Moderna, que foi o de deixar uma semente para o movimento antropofágico, em 1928, que dizia que a gente deveria transformar o que vinha de fora para tornar uma coisa nossa. O tropicalismo bebeu muito dessa fonte também, certo? Aí introduz-se instrumentos diferentes. E a gente vai já falar da briga que deu quando a guitarra elétrica apareceu aqui no Brasil. Bom, um dos eventos mais marcantes para o tropicalismo foi o terceiro Festival de Música Popular da TV Record de 67. Vocês lembram disso? A gente teve uma aula só sobre os festivais de canção, no qual foram apresentadas Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Roda Viva, de Chico Buarque, canções de grande importância para o movimento tropicalista. O impacto que esses artistas e suas obras tiveram pode ser claramente notado atualmente, por exemplo, pela presença de seus principais nomes, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, no mercado musical contemporâneo, pela influência estética na música popular brasileira, a MPB, e pelo reconhecimento internacional em festivais de música mundo afora. Então não foi uma coisa só para inglês ver, não foi uma coisa só para ganhar mercado, não foi uma coisa somente para se lançar como cantor, como compositor. Foi um processo e um
projeto sociopolítico-artístico que tinha nas suas entranhas a necessidade de usar a arte, no caso a música, para a transformação do pensamento da nação. O tropicalismo, junto com outras músicas que não tinham bem essa característica tropicalista, mas que tinham a característica de criar reflexão, eles montam um novo movimento chamado de música popular brasileira. Estava acabando a bossa nova, certo? Que era uma mistura de samba com jazz, criado ali nos apartamentos da classe média carioca, né? Muita gente acha e defende que a bossa nova é uma espécie de tentativa de, entre aspas, refinamento do samba, para ele poder ser vendido lá fora. Mas, enfim, estava acabando, né, a bossa nova, e aí vem esse movimento, a MPB toma esse espaço, era chamada de música das universidades, e eu já expliquei por que isso, né, o acesso a esse tipo de letra e de entendimento da mensagem política, social dessas letras estava muito em quem tinha acesso a esse conhecimento, a uma leitura mais aprofundada e um discernimento político para entender aquela mensagem subliminar. Isso teve reconhecimento lá fora e criou para o Caetano Veloso e o Gilberto Gil a alcunha, né, a responsabilidade de serem citados como criadores do movimento tropicalista. Lógico que não foram só eles, mas eles eram os cabeça, certo? Caetano Veloso e Gilberto Gil. Gilberto Gil está aí, e o Caetano Veloso também, né, com mais de 70 anos cada um, e ainda produzindo. O Caetano Veloso tem uma influência muito forte sobre as novas gerações de músicos no Brasil. Sempre teve, é um nome de referência absurda e que produz até hoje. Gilberto Gil, inclusive, ganhou como comemoração do aniversário dele, né, digamos assim, uma exposição sobre a vida pessoal dele e a história, né, num site exclusivo aí. Objetivos do movimento. Quais eram os objetivos do movimento tropicalista? Aqui na foto, mais uma vez, os mutantes. Os mutantes eram formados por esses dois rapazes que estão aqui sentados e essa moça aqui, a Rita Lee. E aí a gente vai ter Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa e o Jorge Ben, que depois de um tempo de carreira, ele consultou um numerologista e mudou o nome. Mudou não, acrescentou, botou Jorge Benjor. Porque o número de letras, segundo a numerologista, o número de letras do nome artístico dele não favorecia. Aí ele pegou e botou, e hoje é conhecido como Jorge Benjor. Outra que fez isso, também mudou o nome, acrescentou um pouquinho de letra no nome por causa de numerologia, foi a Sandra Sá, que hoje é conhecido como Sandra de Sá, né, para aumentar aí mais duas letrinhas. Enfim, é importante ressaltar que o movimento da Tropicália não possui unidade objetiva, beleza? Não obstante, uma das principais características que em grande medida pode sintetizar esses propósitos consiste em uma tentativa de reinterpretar o Brasil, ou seja, redescobrir o país, seus valores, símbolos nacionais outrora esquecidos, heróis inimagináveis, temas negligenciados. É nessa busca, nesse olhar para trás de reconstrução e de resgate que mora, né, a aproximação do objetivo do movimento tropicalista com as ideias do movimento do Oswald de Andrade, né, o movimento da antropofagia cultural. O antropófago é aquele ser humano que ritualmente se alimenta de carne de outros humanos. É o homem que come carne humana. No caso disso, dito em Tupi-Guarani, a gente vai ter um nome chamado Abaporu. E aí Abaporu lembra o quê? A obra de Tarsila do Amaral, esposa do Oswald de Andrade, que vai usar a imagem do quadro pintado por ela para reforçar o chamado movimento antropofágico. O que defendia o movimento antropofágico? Pegar o que estava vindo de fora, né, principalmente da Europa,
se alimentar, né, devorar, entre aspas, aquilo ali e criar uma coisa que tivesse a nossa cara. Por conta disso, o movimento tropicalista vai lançar a mão do uso da guitarra elétrica. E quando a guitarra elétrica chega para a música brasileira, não é todo mundo que gosta, não. Vai ter um problema, certo? Com o pessoal que não usava a guitarra elétrica. Então vamos lá. Nesse sentido, em 1967, houve, por exemplo, a manifestação contra a guitarra elétrica, em que integrantes da MPB questionavam o uso desse instrumento entre os artistas da nascente música tropicalista. Eles achavam que aquilo não era brasileiro. Não era para usar aquilo ali na música brasileira, que feria a forma de produzir essa música. Só que os tropicalistas não estavam muito nessa onda. Eles estavam pensando como o pessoal lá da antropofagia. Essa guitarra elétrica ela está aparecendo agora, está vindo de fora, está vindo do rock, né, da Europa, dos Estados Unidos, da chamada onda do iê-iê-iê, que a jovem guarda vai pegar para si e transformar num movimento próprio, que é motivo da nossa próxima aula, né, da segunda-feira, que é só sobre jovem guarda. Então eles vão pegar essa guitarra elétrica e vão transformá-la em algo que também represente a música brasileira. Só que o pessoal da MPB não vai gostar. E eles vão fazer uma caminhada contra o uso da guitarra elétrica. Bom, como símbolo estrangeiro, o instrumento em certa medida macularia, segundo o pessoal da MPB, a originalidade da tradição musical brasileira. Contudo, o uso de instrumentos e influências externas dava-se como mencionado de forma antropofágica, crítica, colocando em perspectiva a cultura brasileira e seus referenciais no seio do debate sobre a indústria cultural. Ao mesmo tempo, incorporava-se fortemente as influências da Bossa Nova. Isso delimita, mais uma vez, a influência da Semana de Arte Moderna de 22 sobre os artistas do movimento, como eu já tinha reforçado aqui para vocês. Beleza? E aqui na foto, pessoal, os produtores, cantores, representantes da MPB, e tá bem aqui no meio de todo mundo, a Pimentinha, Elis Regina, ok? E aqui na faixa, não está dando para ver a primeira palavra, mas é frente. Frente única da música popular brasileira. Era um movimento que foi à rua para defender o não uso da guitarra elétrica na música brasileira. Se eles tivessem conseguido, imagina o que teria acontecido em 1967, se esse movimento tivesse tido força suficiente para não deixar que vingasse a guitarra elétrica na música brasileira. O que teria acontecido? Muita coisa poderia ter acontecido, inclusive o rock brasileiro da década de 80 não teria acontecido. Porque para ter a linguagem do rock, você tem que ter na sua essência, né, a guitarra elétrica. Beleza? Aí talvez o rock não teria acontecido, não teria essas bandas que o pessoal da minha idade gosta pra caramba, né? Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Inimigos do Rei, Uns e Outros, Nenhum de Nós. Esse povo Cazuza, esse povo todo não teria, provavelmente, né, aparecido no cenário musical brasileiro, pelo menos não tão cedo, porque de 67 para 87 são só 20 anos, né? A música, o rock brasileiro ganhou seu ápice em 1988, então não seria possível a gente ter visto esse acontecimento se o pessoal da MPB lá atrás tivesse conseguido com que os tropicalistas tivessem desistido da guitarra elétrica. Então vamos lá. O nome do movimento, por que chama tropicalismo ou tropicália? Bom, o nome do movimento surgiu de uma obra ambiência, ou seja, uma instalação de Hélio Oiticica, que recebeu o título de Tropicália, montada em 1967, em uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Tempos depois, o Caetano Veloso compôs uma música que recebeu o mesmo nome, que foi outro marco para o movimento. Então, tanto a obra do Hélio Oiticica, essa instalação que eu vou mostrar já já a imagem, e a música do
Caetano Veloso, que se inspirou na obra do Hélio para colocar o nome, serviram também como referência para o nome de todo o movimento. Vale ressaltar que grande parte desses artistas, sobretudo da música, veio especialmente da Bahia e teve como cenário as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, cada uma a seu modo. Então a gente pode dizer também que a gente pode pensar que um certo preconceito, uma certa resistência, principalmente o pessoal da MPB, que vinha da Bossa Nova, certo? Fosse por causa disso. Eram os estrangeiros, era o pessoal que estava chegando de fora, da Bahia, tomando o cenário do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então meio que ficou aquela guizila também. No Rio, comportaram-se mais as expressões musicais e as artes plásticas, ao passo que em São Paulo destacaram-se obras do cinema, da poesia concreta e do teatro, certo? Todas elas vinculadas a esse movimento tropicalista, certo? E com ideias parecidas com aquelas que a gente falou aqui da Semana de Arte de 22. Aqui a obra do Hélio Oiticica é uma instalação. Tropicália tem esse aspecto que lembra mais ou menos, né, a organização de uma favela. A gente está falando de uma favela de 1967. A gente sabe que os ambientes de favela, aliás, os morros ocupados pela população de menor renda, no Rio de Janeiro principalmente, elas foram sendo chamadas de favelas porque os primeiros habitantes desses morros que chegaram no Rio de Janeiro e não tinham mais espaço no centro da cidade para construir suas casas, mesmo porque o centro foi alvo, na década de 20 e 30, de uma reforma, de uma reurbanização que expulsou, botou mesmo para correr muita gente do centro da cidade para outros lugares. Então eles foram para os morros. Nos morros já encontraram pessoas que estavam lá e que estavam vindo da Bahia, daquele movimento de Canudos. E esse pessoal, que eram soldados dos Canudos, eles tinham lá na região da Bahia uma vivência muito próxima com uma planta que também se encontrava nesses morros. Essa planta se chama favela. Então, o Morro da Providência, que foi o primeiro grande, né, acúmulo de população nos morros do Rio de Janeiro, passou a ser chamado de favela em referência a essa planta que se encontrava bastante lá. Então, esse aspecto da favela da década de 60 foi reproduzido pelo Hélio Oiticica, né, onde você podia andar pela instalação, participar, tinha poesia, tinha uma TV ligada, tinha som de mar, de araras, então era tudo muito tropical. Daí o nome Tropicália. Estava no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, sendo exposta. Bom, a gente falou das características, do histórico, falta falar de quem fez, de quem participou, certo? Então, os grandes nomes, os principais artistas e obras. Em junho de 68, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Os Mutantes e Rogério Duprá lançam o álbum Tropicália ou Panisette Circenses. E vocês devem ter notado esse nome aqui, né? Torquato Neto. Está lá o teresinense participando também da situação. E o Torquato já saiu daqui do Piauí meio que era um cara fora da caixa. Ele estudava no Colégio das Irmãs, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, e sempre entrava em conflito com as questões de orientação da escola, por causa da orientação religiosa dele. Ele vivia assim meio em um plano e outro, porque o pai é espírita, a mãe era católica fervorosa, e ele sempre contestador, não se dava bem com as escolas aqui em Teresina. Aí a ideia era fazer ele estudar no colégio do São Francisco de Sales, o colégio diocesano. Mas aí seria trocar 6 por meia dúzia, que também é escola católica.
Aí você vai estudar no Colégio Marista, na Bahia. A gente vai levar você para Salvador. Lá no Colégio Marista, que apesar de ser católico também, de orientação católica, era mais progressista, ele encontra o Caetano e o Gilberto Gil. Um estava se preparando para estudar as ciências sociais e o outro engenharia. Aí lá eles se encontram e aí começa a amizade, começa o envolvimento do Torquato enquanto poeta, né, na produção das letras de algumas músicas. Bom, esse pessoal faz um disco, lançou um álbum, todos eles juntos, chamado Tropicalia ou Panis et Circenses. Uma espécie de manifesto musical do movimento tropicalista. Nessa obra, as principais referências dão-se como uma mescla entre a música popular brasileira, o rock and roll, o concretismo e a cultura pop. Então eles vão fazer todo esse melange, aí, essa mistura, esse mix, para falar, né, para dizer que aqui eles vieram. Aqui na foto, Gilberto Gil apresentando-se no jornal Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, na década de 60. Agora, vocês imaginem, se já era complicado participar de um movimento, vou botar bem aqui a fotinho deles de novo, aqui, participar de um movimento de contestação cultural, para esses artistas era uma coisa já complicada fazer, e imagine para Jorge Ben e principalmente o Gilberto Gil, sendo negros, num país onde até hoje se discute essa questão, né, do racismo, na década de 60. Só para refletir. Está aqui o álbum, a capa do álbum, aliás, Tropicalia ou Panis et Circenses. Só o subtítulo da obra já deixa aquela sensação de uma tentativa, não, de que naquele álbum vai ter uma lição político-social. Porque essa frase, Panis et Circenses, que está no latim e que se traduz como pão e circo, todo mundo sabe, né? Todo mundo que estudou sabe, que era como o governo romano lidava com o seu povo. Enquanto o povo tivesse alimentado e entretido, como diz a minha avó, entirtido, né, seria fácil controlar aquele povo. Aí quando você lança um álbum que tem esse nome, Panis et Circenses, você já lança aí, já deixa, né, o aviso de que ali dentro vai ter alguma coisa que vai mexer com o seu pensamento político-social. Então esse álbum de estúdio, era um álbum de estúdio, de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé, com lançamento em julho de 68, gravação pelo estúdio RGE de São Paulo, em maio de 68, e os gêneros estão aqui, Tropicalia e MPB. Tinha um pessoal da MPB também que se desbandeou, né, para Tropicalia. Ele tem uma duração de 38 minutos e 38 segundos, gravadora Philips Records, em LP, fita cassete e CD até 1998. Destacando que o CD só depois de um tempo, né, que ele apareceu. Aí a galera mais nova vai ficar perguntando o que é LP. É o long play, é aquele disco de vinil grande, que chama de bolachão preto, certo? E o cassete são aquelas fitas que a gente usava nos chamados Walkman ou nos rádios com fita cassete. Eita, nostalgia, nunca mais vi um desses. Tem um bocado de cassete guardado que eu não posso usar porque não tenho onde tocar. Mas vamos lá. É da Universal Music, no CD a partir de 99, aliás. Produção do Manuel Barenboim. Eu acho bacana essa capa, é uma capa icônica da música no Brasil. Nas artes plásticas, o que a gente pode destacar? Seja Herói, Seja Marginal e Tropicalia. O Tropicalia eu já mostrei para vocês. Seja Marginal, Seja Herói foi essa pintura feita, que depois foi foi relida, né, em algumas outras linguagens. Por que Seja Marginal, Seja Herói? Porque o que o governo, né, dos militares fazia-se pensar, né, o que eles divulgavam bastante, é que esse comportamento de
de pensamento contra as questões tradicionais, de contravenção, que eles chamavam assim, certo? De um pensamento fora dos parâmetros instituídos pela família tradicional, por todo esse pensamento do século XVIII, XIX, certo? Eles consideravam fora da lei, à margem da lei. Então, quem pensava assim era marginal. Quem pensava contra o governo, quem pensava contra o sistema, era marginal. E ser marginal na arte, ou seja, ir contra esse sistema, ir contra esse pensamento impositivo, se era para ser assim, se era para ser marginal, então era assim que eles seriam heróis. Então esse pensamento, essa frase, seja marginal, seja herói, ecoou com bastante significado naquela época. Depois isso foi diluído, foi perdendo um pouco do sentido. Né? As pessoas devem pensar, gente, marginal, herói, como assim? Aí tem que saber o histórico para poder entender. A Tropicália do Hélio Oiticica. Esse seja marginal, seja herói, foi do Penetráveis PN2 e Pureza é um mito do PN3, Imagético, que era sobre imagem. É importante destacar também o livro Manifesto do autor de poesia concreta Augusto de Campos. O Balanço da Bossa, né, no teatro a peça O Rei da Vela, de José Celso Martinez Corrêa. A peça O Rei da Vela foi escrita em 1936 pelo Oswald de Andrade, com grandes críticas à sociedade carioca, né, e paulista, e que não pôde ser montada. A peça não pôde ser montada naquela época, em 1936, por causa da ditadura do Getúlio Vargas, mas o José Celso Martinez Corrêa pega essa peça em plena década de 60, 68, no auge da ditadura militar, e monta, mesmo assim, com muita coragem. E no cinema, o tropicalismo também exerceu fortes influências, sobretudo no cinema marginal, né, com diretores como Rogério Sgarzella, Andrea Tonati, entre outros. Esse cinema marginal ele vai criar uma ambientação muito próxima com essa ideia aqui, do seja marginal, seja herói, ou seja, fazendo menções a pensamentos políticos que iam contra as imposições dos militares. Aí o tropicalismo chega a um fim, enquanto o movimento, todo movimento tem o seu início, o seu ápice e o seu fim. Mas não é porque ele acaba que ele não deixa influências, certo? Então o tropicalismo é influente na arte brasileira até hoje, mas ele teve um fim. Apesar dos recursos alegóricos e do grande impacto da Tropicália na música brasileira, após o acirramento da repressão da ditadura militar, com a promulgação do Ato Institucional número 5, ainda em 68, as perseguições políticas acentuaram-se no país e o clima de tensão aumentou. Em 22 de dezembro de 69, Gilberto Gil e Caetano Veloso são presos e, posteriormente, exilados, após se apresentarem em uma boate no Rio de Janeiro, ao lado de Os Mutantes, aquele grupo formado, né, por aqueles dois rapazes e a Rita Lee. Eles são presos, cadê? Está bem aqui no texto. São presos em 69. Essa prisão mexeu demais com eles, principalmente com o Caetano Veloso, que deu uma entrevista depois dizendo que foi nessa época que ele descobriu o quanto o ser humano pode ser perverso, porque ele foi torturado também, psicologicamente. Porque a tortura ela acontecia em várias linhas, e eles foram torturados psicologicamente, alguns fisicamente, infelizmente. E ele disse que foi um marco divisor de águas no pensamento dele, da visão dele em relação ao ser humano. Então ele costumava dizer que eu criei muito medo dos homens depois que eu fui preso, perseguido e preso pela ditadura. Aí ele muda muito o pensamento dele quanto ao lidar com as pessoas e o poder que os homens têm. Gilberto Gil também deixa alguma coisa dita sobre isso. Bom, o exílio, eles são exilados, né? Vão para a Inglaterra.
O exílio desses dois principais representantes do movimento acabou marcando o fim de um momento da música brasileira e, consequentemente, da efervescência cultural da Tropicália. Beleza? O Roberto Carlos, que vai ser a principal voz da Jovem Guarda, certo? Ele vai fazer uma homenagem ao Caetano Veloso na música Debaixo dos Caracóis dos Teus Cabelos. Depois vocês podem pesquisar e ver essa música, beleza? Bom, mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional, prometido pelos baianos com a retomada da linha volutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. Isso aqui dito por Tinhorão Júnior, Pequena História da Música Popular, da Modinha Tropicalismo, São Paulo, artigo 1986, adaptado. Gente, isso aqui já é a questão, tá? Eu vim embalado aqui nos textos, que já é a nossa questão. Então, tem esse primeiro texto aqui, do Tinhorão, e aí continua a questão. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Aí aqui a gente tem da letra A, letra E, trechos de canção. A primeira é As Pastorinhas, de Noel Rosa e João de Barro, que diz assim: a estrela d'alva no céu desponta e a lua tonta com tamanho esplendor. Eu conheço essa música, não vou cantar para não passar vergonha. Mas olha só, a letra B é a música A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran, que diz: hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Na letra C, No Rancho Fundo, de Ari Barroso e Lamartine Babo, que fez sucesso no Brasil na década de 90, também 80, com o Chitãozinho Chororó. No Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Na letra D, Ovelha Negra, de Rita Lee, Baby, Baby, não adianta chamar, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. E letra E, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca. Música Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O que está se querendo saber aqui? Essa nova era musical chamada de tropicalismo, né, que é mencionada aqui no texto, é mencionada, mas não é denominada, a gente entende pelo contexto, certo? Ela evidencia um gênero que incorpora a cultura de massa. Aí, esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra E. Bom, se você analisar aqui, a gente precisa ver nessas alternativas aquela que tem características do tropicalismo, né, da tropicália, que é a influência que vem de fora, certo? Ops, só tem essa ou tem mais? Tem mais uma. A influência que vem de fora. O que tem aqui de fora que a gente vê logo? Na letra D tem Baby, Baby. Ah, tá. Baby, Baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Então a gente vai ter, tá? Não, isso aqui não é a explicação. Letra D. Vou marcar aqui. Ali é a explicação para outra questão. Por quê? Noel Rosa e João de Barro são compositores que não eram desse tempo, tá? Dolores Duran vai cantar no rádio, vai brilhar, mas ela não é desse movimento, certo? No Rancho Fundo, do Ari Barroso, é uma canção sertaneja, então é outro movimento, com origem na polca. E Chega de Saudade de Tom Jobim é bossa nova, certo? E a Rita Lee, a gente sabe, é aquela que estava nos Mutantes. Então, a proposta de uma nomenclatura na letra com o inglês, que vai misturar com o português aí, já dá de cara qual é o que foi usado na Tropicália. Aqui a gente pula um pouquinho, porque aqui era outra coisa,
Foi da aula passada isso aí. Bom, entre as propostas estéticas do movimento tropicalista ou Tropicália, o que a gente pode destacar? Proposta estética, como é que o movimento se parecia. Tá? Letra A, tinha uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do rock and roll. Letra B, o uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. O uso da linguagem, na letra C, pop, da linguagem pop, que pode ser atestada, inclusive, na capa do álbum Tropicália ou Panis et Circenses. D, da ruptura total com a tradição da música brasileira, com o samba e a bossa nova. E letra E, da ruptura total com o concretismo, movimento artístico dos anos 1950. O que a gente pode pensar sobre isso aqui? O que se pode destacar na Tropicália? Quando a gente pensa, né, na linguagem do pop, como o cinema e a música americana, e a propaganda foram de fundamental importância para o tropicalismo, né, essa ideia de incluir elementos pop em arte já havia sido disseminada no Brasil com o movimento concretista dos anos 50. Então, os tropicalistas foram influenciados por concretistas como Décio Pinhatari, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Hélio Oiticica, e agregaram essas influências à sua proposta estética, fazendo da letra C a letra correta, que é o uso de linguagem pop, né, que pode ser atestada, inclusive na capa do álbum Tropicália, que tem ali uma característica bem marcante quanto ao que vinha de fora, né, os álbuns dos discos daquela época, da década de 60, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de toda a Europa, tinha essa influência pop, né, muito próxima da arte pop do Andy Warhol nos Estados Unidos, que era uma coloração bem forte, um posicionamento bem... Deixa eu tentar aqui trazer, para estar lá atrás, mas aqui. Então, toda essa coisa mais florida, certo? Com a bata indiana. Se você pegar um disco dos Beatles de 68, você vai ver uma coisa parecida com esse processo aí, beleza? Então é por isso, letra C. O uso da linguagem pop, que pode ser atestada na capa do álbum. Ok? Bom, meus queridos, o movimento tropicalista se estabelece historicamente na música, nos moldes e na forma que foi apresentado aqui para vocês, certo? Na próxima aula a gente vai falar de Jovem Guarda e o outro lado da moeda da música brasileira que estava acontecendo na mesma época, ok? Então, muito obrigado pelo acompanhamento de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau!